queria compartilhar com vocês 4 pontos que eu coloquei como pilares para sustentar um dia, para sustentar cada dia. Às vezes nós ficamos preocupados com a grandiosidade do reino e de servir e o nosso propósito e aquilo que Deus nos chamou e preparou. Às vezes a gente esquece de viver cada dia, um dia após o outro. Às vezes a gente acorda e não prepara bem amanhã, ou vai dormir de qualquer jeito na noite anterior, e vai levando, e na hora que passa no final do dia, a gente chega cansado, e às vezes nem teve um momento de comunhão, de oração, não manifestou nada, nem lembrou do Senhor muitas vezes, né? Não estou aqui falando uma palavra de acusação, pelo contrário, eu mesmo já vivi vários dias dessa maneira. Quantos de nós já não acordamos aí, preocupados com as nossas contas, com as nossas dificuldades, com as nossas famílias, e às vezes a gente esquece, né? Não é por mal, é por causa de uma tendência da nossa carne, da nossa lógica, da nossa razão. Então, vamos abrir as nossas Bíblias em 1 de Coríntios 3, 16 e 17. Vocês não sabem que são o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Amém? Vamos orar ao Senhor, vamos apresentar esse momento. Senhor, nós estamos aqui agora, Pai, para receber do Senhor, receber a palavra, Deus, a instrução, que sejamos, Deus, pessoas sábias, que aquilo que nós escutarmos aqui nessa noite, que nós viemos a praticar durante a nossa vida, que o Senhor venha agora, Senhor, aquietar a nossa alma, o nosso coração, para que o Espírito Santo venha testificar tudo aquilo que for falado aqui. Eu sei, Deus, que tudo o que acontece, o Senhor sabe, o Senhor tem o domínio, o Senhor tem, meu Deus, o governo, Pai. E eu sei que cada um que está aqui hoje não foi por acaso, não foi por engano. Também aqueles que vão escutar essa mensagem posteriormente pela internet, que essa semente que vai ser lançada aqui, que ela caia numa boa terra e dê bons frutos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Muito obrigado. Bom, amados, então eu escolhi hoje falar sobre 4 pontos, né, que eu falei como pilares. Por que pilares? Que são a estrutura, a base. 4 coisas que nós vamos edificar o nosso dia. Né? É uma palavra diferente, é algo do dia, mas eu acho que se você preocupar com o dia e for caminhando dia após dia, daqui a semanas, daqui a meses, daqui a anos, você vai chegar muito longe. Você vai fazer coisas que às vezes você nem imaginava que poderia fazer. E o primeiro ponto que eu separei, ele está relacionado a cuidar do templo, que é esse versículo de Coríntios, 1 Coríntios 3, 16 e 17. Coloca, por favor, o versículo novamente. E ele diz assim, olha: vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Então, o nosso corpo, né, essa casca que nós temos aqui, né, onde nós temos contato com esse mundo, os nossos olhos, os nossos ouvidos, a nossa boca, os nossos sentidos, ele é o templo do Espírito Santo hoje. Né? Hoje, o Espírito Santo de Deus, ele habita na sua vida, na minha vida. Né? Foi um pacto que Jesus fez ali quando ele morreu e ressuscitou. E depois de alguns dias, quando veio ali Pentecostes, o Espírito veio habitar na vida do homem. Né? Anteriormente não era assim, era diferente. Né? Moisés, por exemplo, era um homem que falava face a face com o Senhor. E ali, quando Deus ele tinha ali a comunhão com o Senhor e Deus falava com ele, tinha um brilho de glória no rosto dele, que ele precisava usar um véu. E com o passar do tempo, aquele brilho ele ia sumindo. E hoje não, o Espírito ele está constantemente em nós. Só que nós precisamos cuidar desse nosso templo, do nosso corpo. E esse primeiro ponto, né, eu coloquei ele como primeiro, não porque eu coloquei por ordem, na minha cabeça, de importância. Então esse seria o menos importante. Mas todos são importantes, porque, né, são pilares que nós precisamos cuidar. Então, o primeiro cuidado que nós precisamos ter com o nosso corpo, que o mundo de hoje está nos tirando, é os cuidados com o nosso sono. É o primeiro ponto que eu queria colocar aqui, para que nós estejamos refletindo como estamos cuidando do nosso tempo. O natural
O natural é que nós venhamos a dormir cedo e acordar cedo. Esse é o natural. Hoje nós temos uma vida noturna, porque com a tecnologia nós criamos. O homem criou luzes e outros recursos, e aí as pessoas viram a noite afora. Né? E é claro que tudo isso que eu vou falar aqui é um direcionamento. E claro que existem exceções. Tem pessoas que elas são mais produtivas no período da noite, por exemplo. Né? Então isso tem que ser considerado. Mas aí eu fui pesquisar sobre isso, e olha que estatística interessante. O brasileiro, ele dorme cerca de 6,4 horas por dia. Essa é a média de sono do brasileiro. Ou seja, tem brasileiros que dormem menos que 6 horas, tem brasileiros que dormem mais. Pela Organização Mundial de Saúde, que é um órgão aí que tem várias estatísticas e índices, eles recomendam que o sono seja mais do que isso, né, em torno de 8 horas, uma média. Então, o brasileiro ele já tem característica de dormir 6,4. Então, nós como brasileiros aqui, se vocês forem observar, vocês devem dormir em torno de 6,4 horas. Só que isso é uma média. Tem pessoas que com 6,4 horas, elas vão ter um sono regenerador e vão ter um dia super bem. Né? Então, nós precisamos cuidar disso. Mas por que eu quero trazer esse ponto? Porque a tecnologia nos impede de dormir cedo. Né? E tudo que você faz antes de dormir ou logo depois que você acorda, tem total interferência de como vai ser o seu dia. 60% dos brasileiros, eles dormem de 4 a 6 horas. Então, se na média dorme 6, 60% está entre 4 e 6 horas. Olha que estatística louca, né? 88% das pessoas, né, eles fizeram uma entrevista e perguntaram como que as pessoas classificam o seu sono. 88% classificaram o seu sono como ruim ou insatisfatório. Então, se a gente está falando aqui em 88%, se eu for fazer uma breve estatística aqui, eu acredito que grande parte das pessoas vão falar assim, olha, ou eu durmo mal ou minha noite de sono é insatisfatória. Então, eu não vou trazer nenhum ponto a mais do que esse, isso é só um ponto de reflexão. Será que nós estamos cuidando bem do nosso corpo, que é o templo do Espírito, dormindo adequadamente? Até que ponto é saudável você ficar até tarde acordado? E eu trouxe aqui coisas que eu tenho praticado na minha vida, coisas que eu tenho vivido. Eu não poderia subir aqui e falar de coisas que eu não vivo, né? Coisas que não fazem sentido para mim. Eu seria um hipócrita. Vocês precisam dormir, todos nós precisamos, mas eu mesmo não durmo. Então, amados, um breve parênteses. Na nossa casa, já tem um tempo já, não sei nem falar quando, mas nós abolimos a televisão. A televisão que eu falo é canal aberto ou televisão ligada simplesmente por estar ligada. A gente tem televisão, a gente assiste programa, assiste um seriado, assiste várias coisas, muito conteúdo também. Hoje vocês sabem que a internet tem tanto conteúdo que muito mais que tem na escola. Para ser bem sincero com vocês, se vocês quiserem aprender hoje, vai para a internet, você vai ter muita coisa para aprender. Pena que as pessoas gastam esse tempo com bobagens, a grande maioria. Então, nós começamos a ter essa mudança de hábito e a gente começou a perceber que quando a gente vai dormir mais tarde, mais cedo, a gente acorda mais cedo naturalmente. E o dia fica muito mais proveitoso, muito mais saudável. Eu vou dar um exemplo hoje. Se vocês perguntarem para a Rebeca, a Rebeca, minha filha, ela tem 7 anos, pergunta assim, Rebeca, que horas que você acordou hoje? Ela fala assim, 7h17. O meu sogro, Agostinho, ele nem está aqui, né? Ele brincou, sexta-feira, ela acordou 6h51. Ela aprendeu a olhar as horas, então agora ela fala o horário pontual. E assim, eu sempre tenho acordado cedo. Então, só para vocês terem uma ideia hoje ela acordou 7h17, né, que eu falei, e 9 horas, 9h15, a gente estava chegando numa praça. E elas brincaram, andaram de bicicleta e se divertiram. Depois a gente almoçou. Na hora que eu olhei no meu relógio, eu falei assim, caramba, ainda é 12h30. Eu já tinha... Então, assim, o nosso dia, ele fica muito melhor. Muito melhor. E eu vou falar de mais coisas aqui também sobre isso. Então, por que eu estou trazendo isso? Porque nós estamos entrando numa rotina de alienação. O que é isso? A gente faz as coisas sem raciocinar, sem pensar. Porque todo mundo faz. E a gente vai na onda. Por que a gente fica acordado até tarde? Por quê? Por que muitas vezes a gente está cansado, e às vezes a gente vai ver um filme, e esse filme vai acabar ali 1h da manhã, e você assiste até o final e fica cansado assim mesmo. Aí no outro dia tem que acordar cedo, tem que colocar o despertador.
vocês terem uma ideia, né, não é para brincadeira nem nada, mas já tem mais de um ano que eu desperto sem despertador. Tomei essa decisão. Assim, eu não vou mais ser escravo de um despertador. Eu vou acordar na hora certa. E assim, no começo é difícil e tudo mais, mas é impressionante. Se você dorme bem, se você dorme num horário adequado, você acorda automaticamente. É outro nível de vida. E aí, esse tópico, né, que eu estou trazendo aqui está relacionado aos cuidados com o nosso corpo. Que nós precisamos ter isso como um pilar para o nosso dia. Como você vai cuidar do seu corpo amanhã? Porque o dia de hoje já está encerrando. O que você vai fazer amanhã que você não fez hoje, que vai te levar a ter um cuidado maior com o corpo? Um outro ponto importante, que eu não quero também entrar em detalhes sobre ele, é a nossa alimentação. Como nós alimentamos? O Bispo Rogério e a Bispa Alex, eles são muito ligados nessa área, trazem bastante conhecimento, mas nós precisamos mudar os nossos hábitos de alimentação. E qual que é a experiência que eu quero compartilhar com vocês sobre isso? Eu tomei uma decisão de não comer tanto açúcar. A minha meta é diminuir para quase zero, mas eu vou confessar para vocês que eu gosto muito de doce e é um negócio que eu não sei se eu vou conseguir chegar no zero. Eu nem sei também se eu preciso chegar no zero, que eu acho que extremos são bem estranhos. Mas, né, eu fiquei assim vários dias, eu não sei falar exato, 3, 4 semanas, sem comer muito doce. Assim, reduzi bastante. E aí a Rebeca, a Emily fez aniversário 7 de setembro, e a gente está nesse período, não está fazendo muita festinha, então a gente dividiu a família, algumas pessoas foram num dia, no outro dia foram outros, aí teve um docinho, tal e tal, tal e tal. E eu criei o hábito também de me exercitar logo pela manhã. As academias fecharam, eu fazia academia, e eu comecei a sentir muita necessidade física mesmo, meu corpo cansado, dores nas costas, no joelho, coisas que aparecem depois dos 30. Tá? Quem já passou dos 30 aí vai começar a sentir cada dia mais. Não tem jeito de mudar isso não. Eu estou com 40 anos, então, a partir dos 30, sua mente é como se você tivesse 18, mas o seu corpo não é. Você vai fazer as coisas, ele começa a te dar um sinal. Assim, opa, você não tem mais essa mesma performance. Mas aí, voltando na questão da alimentação, e aí eu comecei a correr. Acho que tem uns 3 meses que eu corro todos os dias pela manhã. E assim, é algo que eu criei um hábito e está indo super bem. No dia, a gente cantou um parabéns para a Rebeca na sexta. No sábado de manhã, eu estava morto. Eu não aguentei correr 1/3 do que eu fazia habitualmente. A única coisa que mudou no meu dia foi a alimentação. Foi a única coisa. E aí, mesma coisa. Aí fiquei morto, né, entre aspas, no sábado de manhã. À noite, nós comemos mais algumas coisas, né? No domingo, eu tentei de novo a mesma coisa. Aí, na segunda, já melhorei. Na terça, na quarta. Aí eu falei assim, não tem jeito. É uma questão de escolha. Né? Pessoas que comem muito açúcar, elas têm a tendência a ser preguiçosas, não querem fazer exercício, o cérebro fica preguiçoso. Cientificamente, para vocês terem uma ideia, o cérebro, o que ele quer? Sobrevivência. Pensar. Então, vocês estão agora aqui me ouvindo. Né? Então, vocês estão voltados a toda a sua energia, o corpo ele desconecta ali energia para as pernas, para o braço, e ele foca no processamento mental. Isso tem um alto gasto energético. Né? Se você joga energia demais para o cérebro, ele relaxa. Opa, tem de sobra. Se você diminui essa quantidade de energia, ele fica mais alerta, ele fica mais esperto. Né? Até as pessoas justificam muito, não entrando no âmbito espiritual do jejum, mas no âmbito físico. Muitos nutricionistas, profissionais de saúde, têm recomendado jejum e jejum intermitente por causa desse nível de alerta que traz e de resposta. Né? E tem outras coisas por trás. Depois, se os irmãos quiserem saber mais, a gente pode conversar sobre isso. Então, o ponto de cuidados com o templo, eu falei de cuidados com o sono, alimentação, vou citar os exercícios físicos, que eu já citei aqui, que eu comecei também a criar esses hábitos. Tudo, amados, é um negócio estranho que eu vou te falar, mas eu agradeço essas mudanças à pandemia do Covid. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Se não fosse isso, eu ia continuar naquele ritmo da academia, e fazendo as coisas do jeito que eu fazia. Eu parei de ir no serviço igual eu ia antes, tive tempo de sobra, só que eu escolhi fazer coisas
que vão contribuir para o meu bem. E eu tenho vivido isso, estou trazendo aqui para os irmãos uma pequena parte disso como um incentivo para que você também mude a sua rota, se você está num caminho diferente desse. Então, olha aqui a estatística sobre exercício físico que eu trouxe. Eu trouxe apenas 2. A primeira, 47% da população brasileira é sedentária. Metade de nós aqui, se a gente dividir no meio, metade faz exercício, metade não faz nada. Só que aí, o que é sedentarismo para esse órgão que fez essa análise? Sedentarismo é uma pessoa que faz menos de 150 minutos de atividades físicas por semana. Ou seja, 21 minutos por dia. Agora tem um outro detalhe, porque às vezes a gente escuta essas coisas, o que é atividade física? Se você levanta e limpa a sua casa, e arruma as coisas, e caminha até uma padaria e volta, isso são atividades físicas. Eu pegar um violão e tocar é uma atividade física. Eu levantar e sentar ali, isso é uma atividade física. E exercício físico? Exercício físico é academia, correr, pedalar, praticar esportes, artes marciais. Isso são exercícios físicos. 47% da população é sedentária porque não faz atividades físicas. Exercício físico, não vou nem... Acho que vocês escutaram nós aqui, então deu para entender que qual que é o nível de atividade física das pessoas? É se deslocar da casa até a garagem, aí vai para o trabalho, do estacionamento até o trabalho. Fora isso, é o mínimo. É sentar numa mesa, atender o telefone, mexer no celular. No mínimo, sentar num balcão. Ou deslocar de casa até o ponto de ônibus. Isso aí não chega nesses 120, 150 minutos por semana. Porque a gente considerar que a gente trabalha, a grande maioria de segunda a sexta, a média já muda mais ainda. Então, eu queria trazer isso como alerta e te fazer essa pergunta. Você tem cuidado do templo do Espírito Santo de Deus, que é o seu corpo? E, por último, desse ponto de cuidar do templo, as emoções saudáveis. Por que emoções? 86% dos brasileiros sofrem de ansiedade ou depressão. A ansiedade ou depressão não está ligado a questões físicas, está ligado à nossa mente, que está ligado à nossa alimentação, que está ligado a praticar exercícios físicos, que está ligado ao nosso sono. Então, olha como que é fácil, parece que não é, mas é fácil, você criar umas simples tarefas, vou melhorar o meu sono, vou melhorar a alimentação, melhorar os exercícios físicos, com certeza as minhas emoções vão melhorar também. Os irmãos sabem que muitas pessoas têm problemas que são psicossomáticos. O que é isso? A pessoa tem uma alteração na sua mente, um distúrbio, excesso de preocupação, uma depressão, que é excesso de passado, pessoa que só vive no passado, depressão. E isso traz problemas físicos. Problemas físicos. Isso é fato, é comprovado. Da mesma forma, a ciência hoje já explica os milagres, que a pessoa que tem uma mente de Cristo, que toma posse da fé e que ali é usada pelo Espírito Santo, o contrário também acontece. Curas, milagres, maravilhas. Não é verdade? Então, para os dois lados funciona. Então, as emoções são muito importantes e nós precisamos melhorar como que nós nos relacionamos com as pessoas, como nós recebemos notícias, como que nós reagimos diante de situações. E uma outra informação importante sobre a emoção, isso não é um dado específico de emoção, mas eu associo que é. Vocês sabiam que quando a gente toma um remédio, ele tem um efeito, um medicamento, correto? E para você avaliar um medicamento, tem vários tipos de teste. E um deles se chama teste de placebo. O que é um placebo? É você tomar uma substância que não tem um efeito químico, mas isso remede a melhora da pessoa. Vou dar um exemplo, por exemplo. O Davi e a Yasmin estão sofrendo de dor no joelho. Aí eu vou dar para ele um anti-inflamatório para Yasmin. Yasmin você vai tomar anti-inflamatório e Davi você vai tomar também. Só que o do Davi não é anti-inflamatório. É nada, é farinha.
E a gente vai medir quantas pessoas que tomam a farinha que melhoram. E sabe até que percentual que isso chega? 40%. Para mim é muito. 40% das pessoas melhoram se não se tomar nada. Por quê? Porque o problema está na mente, nas emoções, né? Eu não sei se vocês tinham noção disso, mas é algo assim extremamente grande. Será que a gente precisa tomar o tanto de remédio que a gente toma? Será que você tomar um remédio que não tem nada e você melhorar, será que o problema era o remédio? E a gente para pensar nisso? Não, porque a gente está num ritmo hipnótico, alienado. É o natural. Você vai ali, recebe a informação, recebe a receita, toma o remédio, melhorou. Voltou o sintoma, toma o remédio, melhorou. Voltou o sintoma, mas e de onde que está vindo esse sintoma? A gente não para pensar nisso. Então, o que nós podemos fazer como povo de Deus, como pessoas sábias, para melhorar essas coisas? Né? Eu vejo que tem algumas pessoas anotando. Coloca aí uma tarefa para amanhã, para hoje mesmo. Hoje você vai dormir que horas? Vai acordar que horas? O que você vai comer amanhã no café? O que você vai reduzir amanhã? Você vai praticar alguma atividade física? Porque o exercício pode ser até algo mais difícil, mas pelo menos uma atividade. E as emoções, como nós vamos poder melhorar isso? Às vezes os maiores problemas emocionais, eles estão dentro da nossa casa. Problemas com o marido, com a esposa, com filhos, pais, é a maior fonte de problemas. Então esse foi o primeiro ponto. Tem que ficar esperto na hora ali. O segundo ponto que eu trago aqui hoje como um pilar para viver um dia é a leitura da palavra, a meditação e a prática. Josué 1:8 diz assim. Fico mexendo no microfone aqui, mas é porque costume. Um dia eu costumo. Josué capítulo 1, versículo 8. Então diz assim, não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Isso é Deus dando instrução, né? É uma instrução de Deus para Josué. Então diz assim, pode deixar o versículo? Deixa ele, por favor. Não deixe de falar as palavras desse livro e de meditar nelas de dia e de noite. Por que ele fala de dia e de noite? Porque, como eu disse anteriormente, tudo aquilo que você coloca na sua mente no começo do dia e antes de dormir tem um poder muito maior na sua vida. Muito maior. Pessoas que acordam e ligam o jornal para ver as notícias só estão jogando, na grande maioria, notícias ruins na sua vida. Porque a grande parte do noticiário só mostra o quê? O trânsito congestionado, os acidentes, os problemas. Você não vê notícias de pessoas prosperando e alegria, e fulano de tal construiu um parque não sei o quê. A gente não vê isso, na grande maioria. Né? Eu não quero generalizar também. Mas tem pessoas que são viciadas nisso. Meus amados, eu parei de assistir esses tipos de notícias já tem muito tempo. A minha vida é outra. O pessoal pergunta para mim, nossa, você ficou sabendo da menina que aconteceu? Eu falei, que não? Mas como você não está sabendo? Eu falei, não estou. Porque o meu mundo, ele está aqui na minha região, das pessoas que eu convivo. Eu não consigo mudar as coisas que acontecem lá na Itália. Para que eu vou preocupar com as coisas da Itália, dos Estados Unidos, do Japão, nem de São Paulo? Eu vou preocupar, quase vou para São Paulo. Mas a gente quer tomar conta de tudo, não é verdade? E discutir, e ansiedade. Nossa, o mundo está muito ruim. Será que está tão ruim mesmo? Então, aquilo que você coloca na sua mente pela manhã tem um poder sobre o seu dia. Então, medite na lei, né? Na palavra, para que você cumpra fielmente. Só então os seus caminhos prosperarão. É uma instrução de Deus para Josué e é para nós também. E à noite também, sabe por quê? Porque o nosso corpo, ele tem uma mente consciente e uma mente inconsciente. E o nosso inconsciente, ele não para. Quando você está dormindo, o inconsciente funciona. Se aparecer
fazer um barulho alto na sua casa com você num sono profundo, você vai acordar? Vai, porque o seu corpo está medindo aqueles sons ali, o corpo inconsciente, e o seu cérebro está processando informações, e muitas coisas estão acontecendo. O que você coloca na sua mente antes de dormir? Então o que eu comecei a fazer quando eu comecei a atentar para essas coisas? Eu leio a palavra antes de dormir e quando eu acordo. Coisas relacionadas à palavra. Eu posso ver um filme. Acabou de ver o filme, aí agora eu vou meditar na palavra. Algum trecho, alguma coisa, meditar sobre aquilo. E eu até parei de ver filmes um pouco, porque os filmes, eles colocam mensagens na nossa mente. Muitas mensagens. E às vezes é difícil você competir com 2 horas de filme e às vezes 10, 20, 30 minutos de palavra na noite. Então, eu faço escolhas. Ah, Henrique, agora você é um alienado, você não assiste mais filme então. Não, eu assisto. Só que se a gente for colocar na balança, o que é mais proveitoso para mim? O que vai me trazer mais prazer? Agora, para você viver isso, você tem que experimentar. Faz isso alguns dias, 7 dias, 14, 21. Não faz 6 dias, não. Ou faz 7, ou faz 14, ou faz 21. 7 não é o número da perfeição? 7 dias da semana, 7 cores do arco-íris, 7 notas musicais. Tem algo no 7. 7 dias a gente cria hábitos novos. Hábitos mais complexos é o dobro. É 2 vezes 7, 14. E mais complexos ainda é 3 vezes 7. Se você não tiver determinação, nem faz. Ah, não, 3 dias não deu certo. E blá, blá, blá. Vai depender do que você quer mudar na sua vida. Então, olha só. Salmos 1, versículo 1 e 2. Acho que todo mundo conhece Salmos 1, né? Tem gente que conhece de cor. Eu quero abrir numa outra tradução aqui, que eu percebi algumas diferenças. Deixa eu ver. Então vamos lá. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. O versículo 2. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e noite. É a mesma palavra, né? É a mesma palavra de Josué. Medita na lei de dia e de noite. Ah, é por acaso que Deus falou isso? Não é por acaso. Deus, ele te formou. Ele sabe como que o seu cérebro processa. Ele que criou a mente consciente e a mente inconsciente. Foi Deus que criou tudo isso. O homem deu esse nome estudando. Mas isso foi criação de Deus. Por isso que ele deu essa instrução. E às vezes a gente despreza. Sabe por que a gente despreza? Porque a gente não medita. Como que você lê a Bíblia? Quanto tempo você gasta para ler a palavra? Com que frequência você lê? Você acha que ler muito a Bíblia que vai ser eficaz? Talvez não. Talvez você precisa ler um pequeno trecho e ficar meditando sobre aquilo, pensando, assim, o que Deus quis dizer com isso? Pergunta para Deus, Senhor, não entendi. O que o Senhor quis dizer? Tem palavras que às vezes a gente não entende, né? Até por questão de tradução. Então, a gente tem que meditar na palavra. Meditar é escolher um pequeno trecho e ficar pensando sobre ele. Um pequeno trecho. Então eu vou dar um exemplo que eu faço, não quer dizer que vocês têm que fazer assim. Eu leio um capítulo. Por exemplo, eu vou ler um capítulo de Mateus. Primeira coisa que eu faço, no dia anterior, eu dou uma estudada, o que é Mateus? Quem que foi Mateus? Por que Mateus escreveu aquele livro? Quando que ele escreveu? O que ele estava vendo na época? Amados, digita no Google, você não precisa nem digitar, você fala assim, Google, quem escreveu o livro de Mateus? E ele te fala, né? Ou quem tem outro aparelho. Então, ele te fala, você não precisa nem ler, nem nada. A Rebeca é testemunha, a Rebeca, ela digita tudo assim. Ela vai lá e fala, e o negócio escreve melhor do que se ela estivesse digitando. Então, a gente tem a tecnologia e às vezes não usa e fala que é do capeta, do diabo, né? Coitado do diabo, criar essas coisas. Então, meditar é isso. Então, eu pego um capítulo e leio um capítulo. Quando você lê, buscando ali, entendendo todo aquele contexto que aconteceu, dá outro nível de entendimento. E aí, daquele texto ali, algum ponto vai te chamar a atenção. Vai depender do seu dia, vai depender do que você estiver vivendo, vai depender do que o Espírito estiver te inspirando. Às vezes você vai ler o mesmo trecho hoje, ele vai ter um sentido para a sua vida. Às vezes amanhã ele vai ter outro. Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. E ela é mais poderosa, né, que uma espada de 2 gumes. Então ela é viva. Então vai depender. Escolhe um trecho.
Mas antes eu tinha tédio de ler a Bíblia. Não vou mentir para vocês não, tédio. Eu começava a ler assim, eu não entendia muito, assim, Deus, que cansativo, não estou entendendo nada. E eu não conseguia. Aí eu começava a ler, minha mente já ia para outros caminhos, eu já estava pensando no negócio que eu tinha que fazer durante o dia, e aí eu já desistia. Mas agora, dessa forma que eu tenho feito, dá vontade de ler mais. Às vezes não dá tempo, às vezes eu acordo mais cedo, né? Vou dar um exemplo da minha rotina. Eu acordo cedo e aí eu vou ler a palavra. E aí eu vou, medito na palavra, leio, faço minhas orações, aí eu vou fazer meu exercício. Aí eu volto para casa, tomo um banho e vou trabalhar. Essa é a minha rotina da manhã. Tem feito a diferença demais para mim. Às vezes eu fico olhando o relógio assim, meu Deus, eu tenho que parar, porque senão não vai dar tempo. E às vezes eu fiquei ali 20, 30 minutos, que eu considero pouco, mas para mim isso era uma eternidade. Eu não conseguia ler 3 minutos da palavra. Então, meditar é isso. E quando você separa esse trecho, anota num papel, coloca no celular. O celular tem um tanto de negócio de nota que aparece, que pisca, que vibra, que manda para o seu celular. Tem tanto jeito. Você vai lembrar, fala assim, opa. Aí você vai lembrar no dia a dia. Porque a sabedoria não está em conhecer a palavra, está em praticar. Então, às vezes você vai ler ali e leu. Ótimo. Né? Os que confiam no Senhor são como o Monte Sião. Aí acontece a situação da vida, você já está lá, meu Deus, não aguento mais. Você não pratica a palavra. Isso não adianta nada. Né? Então, é uma dica para vocês. É claro que vocês vão ter exemplos muito melhores que esse, e eu espero que eu aprenda muito com exemplos de vocês daqui para frente. Praticar, né, que eu disse que esse ponto é leitura, meditação e prática. Então, a gente tem que ter a leitura, a gente tem que meditar e a gente tem que ir para a prática. Tem que ir para a prática. É a prática que traz a sabedoria. Não adianta nada você conhecer a Bíblia toda, de trás para frente, saber os versículos de cor, se na hora que você precisa viver aquilo, você não pratica. Você faz tudo ao contrário. Isso não adianta nada. Então, como que eu posso praticar aquilo que eu li hoje pela manhã? Aí você vai ter um propósito. Aí você vai estar vivendo os propósitos de Deus. Agora, se você não dormiu cedo, não alimentou bem, não acordou cedo, não meditou na palavra, como é que você vai lembrar durante o dia daquilo que você não leu? Né? Como é que você vai lembrar de amanhã do que você está escutando hoje? Daqui a 2 dias, sabe quanto que você vai lembrar do que você está escutando aqui? 20%. Na terça-feira, você vai lembrar de 20% do que você escutou aqui. E a maioria chega em casa e não lembra nem qual foi o tema. Fica assim, o tema. Né? Às vezes, né, sem querer criticar o pessoal da cabine, acaba aqui, qual foi o tema? Até 2 horas depois, nem 2 horas, 40 e poucos minutos depois. Não é mal das pessoas, é o ritmo que o mundo impõe e que a gente aceita. Né? Não é o mundo que impõe, na verdade somos nós que aceitamos. Por, sei lá, né? Por falta de atentar para isso. E eu estou aqui hoje inspirado por Deus para te alertar, para você não entrar nessa onda. Em 1 Timóteo 4, no versículo 14 e 15. 1 Timóteo 4, 14 e 15. Eu fico lendo a Bíblia em outras traduções, porque para me ajudar no entendimento. E aí eu estou abrindo aqui no telefone, porque às vezes se tiver muito diferente do que eu queria trazer. Então vamos lá, 1 Timóteo 4, 14 e 15. Ó. Não negligencie o dom que lhe foi dado por mensagem profética com imposição de mãos dos presbíteros. Seja diligente nessas coisas, dedique-se inteiramente a elas para que todos vejam o seu progresso. Então, o que está falando aqui? Dedique-se inteiramente, coloque em prática. Essa outra tradução, volta no 14 e eu vou ler junto aqui. Ó. Não deixe de usar o dom de Deus, o dom que Deus lhe deu por meio dos profetas, quando os líderes da igreja colocaram as mãos sobre a sua cabeça. Ponha essas coisas em ação. Praticar. Né? Dedique-se inteiramente a elas, de tal maneira que todos percebam o seu aperfeiçoamento e progresso. O que isso está querendo dizer? O que Paulo diz ali a Timóteo? Olha, tudo isso que você está aprendendo, né, e que você recebeu pela oração e imposição de mãos, dedique-se para colocar em prática, para colocar em ação, para fazer. E isso para que todo mundo veja o seu progresso. Assim você vai estar cumprindo o propósito de Deus para a sua vida.
A gente pensa num propósito assim, qual que é o meu propósito? É construir uma igreja, é criar um ministério de louvor, é não sei o quê. Não. Isso pode ser, mas tem algo além disso, que é praticar a palavra de Deus e todos percebem o seu progresso. Tem propósito maior que esse. Não tem propósito maior que esse. E a gente está preocupado, às vezes, com um negócio gigante. Aí quando você olha assim, eu não vou conseguir fazer isso, aí você não faz nada. E aí eu estou falando de pilares para o dia. Eu não estou falando de coisas para um dia. Né? Então, estamos no ponto 2 ainda. As coisas, as mudanças, os processos nas nossas vidas, eles começam pequenos e vão crescendo com o tempo. Por isso que eu fiz assim. Né? Deus me inspirou a trazer da forma do dia. Começa no dia. Quando você começar a fazer isso nos dias, você vai ver que daqui a meses, semanas e meses e anos, você vai estar em outros níveis. E aí você vai começar a ampliar tudo aquilo que você está fazendo aos poucos. Então, não queira começar, para aqueles que não estão ainda nesse hábito, nesse ritmo, a ler grandes trechos ou querer meditar num tempo muito grande. Ah, não, essa palavra tocou meu coração. Amanhã eu vou ler 3 horas direto. Não faz isso, não. Você vai desanimar. Não, mas Henrique é doido. Ele está falando para eu ler a palavra só 5 minutos? Lê 5 minutos todo dia. Daqui a pouco você vai ver que 5 minutos não é nada. É igual caminhar e correr, mano. Eu comecei a correr e eu confesso para vocês que eu não conseguia correr 1 minuto. Minha perna doía. Aí eu andava. Aí eu dava um piquezinho. Eu falei assim, nossa. Aí passava uma pessoa do meu lado e ia embora. Eu falei assim, nossa, como que essa pessoa consegue correr isso tanto? E aí eu continuei. Aí teve um dia que minha perna estava doendo muito, porque a dor muscular do esforço é natural. E eu, como eu sou fisioterapeuta também, né, eu sei diferenciar isso. Então eu falei assim, não, eu não estou lesionando o meu corpo. Eu sei que é do processo. É só no dia que eu treinar eu não forçar demais. Eu não vou parar. Demorou 3 semanas para eu não sentir dor nenhuma. Teve uma semana que eu senti dor nos 5 dias da semana. Né, e eu estava fazendo até 7. Quem segue lá no Instagram viu que eu até postei lá em agosto, de 31 dias eu corri 29. É claro que eu não corri os 29 todos, né? Que eu vou estar mentindo. Um trecho eu corro, outro caminho, e isso vai aumentando com o tempo. Então as coisas são assim, a gente começa aos poucos. E olha o que é isso, a corrida me ensinou isso. Me ensinou que nas coisas de Deus, na leitura, na meditação, também é assim. Tem como eu querer correr 1 hora, não, agora eu consegui correr, vou me inscrever para como é que é aquela corrida das estações, tem uma que é de 5 quilômetros. O pessoal nem sabe, né? Quem corre aqui? Ninguém corre, não, gente? Não, Iron Maiden não. Aí, ó. Tem um negócio da prefeitura, que é a corrida das estações. Aí tem de 5 quilômetros, tem de 10. Ninguém sabe, gente. Vocês vão começar a correr para me ajudar aí. Ué, mas para quem está começando, vamos começar pequeno, Tá vendo? Davi quer correr 1 quilômetro. O Hugo pedala 100 e tantos quilômetros. Aí eu tô longe de alcançar. Né? Mas vou chegar, só não parar. Então, leitura, meditação e prática, que é o ponto 2. A sabedoria ela está no fazer, não no conhecer. Amém? Está claro para todo mundo? Vou dar um exemplo. Eu já dei esse exemplo aqui uma vez. Né? Você vai aprender a nadar. Aí chega um homem e fala assim, eu sei tudo sobre nadar, vou te ensinar. Assim, você sabe tudo, sei. O nado de crawl é assim, costa é assim, borboleta é assim, peito é assim, você faz a virada assim. Cara, você sabe tudo. Quantas horas por dia você nada? Nunca nadei. Falei, como assim? Mas eu já li 1 milhão de livros sobre como nadar. Você vai querer aprender com essa pessoa? Não. Por isso que as pessoas criticam muito hoje, que às vezes a gente faz uma faculdade de administração e os professores nunca tiveram um negócio e não administraram nada. Eles sabem a teoria. A sabedoria está na prática. Você vai aprender depois que você sair da faculdade. Às vezes você não precisa nem entrar na faculdade para isso. Né? Para isso. Não sou contra a faculdade não, mas para isso vocês vão perceber, quem já fez nessa área, que é diferente. Na minha própria área, que é uma área de saúde, que você precisa ter a formação, eu fui aprender mais de 80% foi na prática. Você sabe ali é mais ou menos aqui, é mais ou menos por aqui. É mais ou menos, depois que a gente aprende. Uma outra coisa importante.
na sua mente, né, na sua mente está a decisão. Então, se você quiser mudar as coisas na sua vida, a decisão está na sua mente. Porque no seu cérebro está a condição. Se você falar no seu cérebro, vai ter condição. Porque como é que o cérebro processa? Ele processa nas experiências que você já teve. Se você fez uma coisa e deu errado, deu errado, você vai tentar de novo? O seu cérebro fala assim, não, se você fizer vai dar errado. Então você não pode viver por condição. Porque se você viver por condição, você nunca vai progredir. Para você sair da inércia, né, do parado, gasta muita energia. Um avião, para decolar, ele gasta muito combustível. Muito. Depois que ele está voando, ele gasta o mínimo possível. Mas aí ele já está voando. E aí na hora que ele decolar, na hora que ele aterrissar, para ele decolar de novo, ele vai ter que gastar muita energia de novo. Por que eu estou dizendo isso? Dormir cedo vai ser fácil? Não. Acordar amanhã cedo vai ser fácil? Não, você vai precisar gastar muita energia. E aí vai passar uns dias, tem um dia que eu confesso a vocês, eu levanto e falo assim, não, hoje eu não vou levantar. Mas aí eu lembro disso, não, é a minha decisão que manda sobre a minha condição. Eu vou levantar, eu vou orar, eu vou fazer isso, eu vou correr. E aí o dia acontece. O dia acontece. Às vezes eu vou fazer uma corrida na Firmo de Matos, e o trajeto que eu vou dá 8 quilômetros. Aí na hora que eu começo, eu falo assim, nossa, ainda falta ir lá e voltar e tal, eu vou quebrar o caminho aqui. Todos os dias isso vem na minha mente. Todos os dias, não vou mentir não. Você acha que eu vou lá e tal. Quem faz exercício aí sabe. Sabe? O Hugo, por exemplo, acorda cedo, né, para pedalar. O Hugo acorda, sei lá, 5 da manhã. Você acha que ele acorda assim, opa, dia de pedalar? Não. É duro. Às vezes está frio. Às vezes é o dia que você está todo animado, na hora que você abre a janela está chovendo. E aí, o que você faz? Vai assim mesmo. Põe a capa de chuva. Sei lá. Não para. Terceiro ponto. Oração. Amém. Então eu falei de cuidar do tempo do corpo, falei da leitura, meditação e prática, e agora oração. Como que está a sua vida de oração? Ou melhor, como você define oração? O que é oração para você? Você acha que orar muito, com muita frequência, ou com muito vigor é que é bom? Ou às vezes orar no seu quarto, calado, tem mais eficácia? Depende, né? Jesus ele nos ensina que quando nós vamos orar, fala para a gente ir para o nosso quarto, fechar a porta, que o nosso Pai, que nos escuta em secreto nos recompensará. Quanto tempo nós temos tido quanto tempo desse tipo de oração nós temos tido? Desse tempo do secreto, né? No começo, nesse período que eu faço minhas orações de manhã, eu comecei a separar esse tempo. E a Rebeca sempre acorda cedo. Ela acorda cedo, junto comigo, até antes. E às vezes eu estou com a porta do quarto fechada, não fico no quarto que eu durmo com a minha esposa, eu tenho um outro quarto onde fica o computador e tal. Aí ela pega a porta assim, ó, ela empurra a maçã e fala assim, tá, dá um barulhão. Assim, Rebeca, filho, o pai está orando, me assusta, sei lá. Aí agora ela aprendeu, ela abre assim e tal, agora ela nem abre mais, ela espera eu sair. Porque é um momento ali, meu com Deus. E esse momento não tem tempo mais precioso no mundo para nossas vidas. Não tem. Naquele momento ali, Deus te fala, Deus te mostra, Deus te usa, Ele te dá a direção, Ele te prepara para o dia. Né? Às vezes é uma situação que você vai viver no dia que você nem esperava, e Deus te prepara ali. E às vezes você está numa oração, Ele te lembra de um versículo, de um trecho, você vai ler ali e fala assim, poxa, por que Deus está me falando isso? Daqui a pouco você entende. E a oração, muitas vezes a gente ora de forma errada, né? A gente não entende muitas coisas, a gente não sabe quem nós somos, qual que é o nosso direito, aquilo que Deus já fez por nós, e a gente perde um tempo precioso de oração fazendo tudo errado. Fazendo tudo errado. A oração tem vários aspectos, né? E eu não vou entrar aqui em vários aspectos. O aspecto que eu queria trazer hoje, que está relacionado a esses pilares do dia, é a oração como relacionamento. A oração, ela é uma conversa com Deus. É você conversar com o Senhor.
Você não precisa ser formal para conversar com seu pai. Você simplesmente fala, pai, eu estou aqui, eu sinto isso, eu estou com dúvida disso. Senhor, aconteceu isso, o que eu devo fazer? E o Espírito fala. A voz de Deus, às vezes, não é uma voz audível, mas ela ouve na nossa mente. A palavra não fala que Deus conhece os pensamentos muito antes deles saírem dos nossos lábios? Então a gente não precisa da palavra para comunicar com Deus. Não precisa. A gente comunica com a mente, com o Espírito. Né? A palavra, na verdade, o propósito da palavra não é comunicação. Não sei se vocês sabem disso. A palavra, ela é feita para criar. Como que Deus criou todas as coisas? Como que Ele criou a luz? Haja luz. Através da palavra. A nossa comunicação, ela é 80% não verbal. A gente comunica 80% sem falar nada. Né? Então você faz um gesto. Se você faz um gesto e fala uma coisa, você fala assim, pô, tem alguma coisa estranha ali, não casou. Né? A pessoa fala um negócio para você, mas tem uma reação estranha. E aí, tá tudo bem? Tá, tudo bem. Não tá. A comunicação foi muito mais não verbal. Né? Então, nós não precisamos muitas vezes falar para Deus nos ouvir. Às vezes as minhas filhas viram para mim assim, pai, mas às vezes eu estou orando para Deus e Deus não me fala nada. Eu falo assim, fala. E como é que você fala com Deus? Onde que Deus está? Deus está lá no céu, não está. Ele está lá também, mas Ele está dentro de você. Ele está tão perto que você está querendo falar com Ele lá longe. Né? E às vezes a gente a gente começa a ter essa experiência no dia a dia. É na vida de oração. Então a oração ela é poderosa, ela é eficaz, ela transforma as nossas vidas. Porque a nossa oração não muda a vontade de Deus. Né? A nossa oração não muda. O que Deus determinou, está feito. E Deus, Ele tem o governo e o domínio sobre todos. Então não adianta você orar para Deus mudar certas coisas. Eu vou dar um exemplo que muita gente vai me criticar. Mas não adianta a gente pedir para Deus acabar com o Covid. Não adianta. Porque Deus já sabia que ia acontecer, ou Ele não sabia. Deus sabe de tudo. Então por que Deus permitiu? A única coisa que eu sei é que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o propósito. E isso eu sei. Então, Deus veio um Covid. Qual que é o propósito que vai cooperar para o meu bem? Como que isso vai cooperar para o meu bem? Aí você vai orar da maneira correta. E às vezes a gente fica assim, Deus acaba com o Covid, Deus o meu negócio, Deus o emprego, Deus não sei o quê. Não. Às vezes isso aí é uma oportunidade de você ir para um outro patamar, você está orando errado. E às vezes a gente pede e não recebe porque pede mal. Mal. Então a oração ela tem que ser verdadeira, tem que ser sincera. Nós precisamos, né? Nós não podemos repetir as mesmas coisas. A oração é uma conversa. Imagina você conversar com uma pessoa e ficar falando a mesma coisa toda hora. Quem aguenta conversar com alguém que repete a mesma coisa? Eu não aguento. É a mesma coisa Deus. Assim, meu filho, de novo esse papo. Mas eu já te falei, já te dei, já é seu, você quer, mas já é seu, pega. Não, Deus me dá, mas eu já te dei. Aí você continua. Aí você esquece um pouco, você faz de novo. Mas meu filho, pega, é seu. Pai, eu preciso. Mas meu filho. Imagina que chatice. Eu fico imaginando assim, Deus, quando eu comecei a entender essas coisas, eu falei assim, Deus, como eu era chato, me perdoa. Que chatice. Como que você me aguentava? Pedição chata. Tanto de coisa que eu tenho direito. Ah, mas está vivendo um momento adverso. Ah, mas eu preciso aprender alguma coisa. A gente vai faltar alguma coisa? Né? Alguém, né, a palavra fala, já viu um justo mendigar o pão? Né? Mateus 6, versículos 5 a 6. Olha o que diz a palavra. Mateus 6, versículos 5, 6 e 7. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé, nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta. Isso aqui, amados, é literal. É literal, não é simbólico. Quando você orar, vai para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que está no secreto. Então, o seu pai, que te vê no secreto, o recompensará. 7. E quando orarem,
Não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. A maioria das orações de Jesus foram orações curtas. Porque se você tem oração com Deus, você tem relacionamento, você tem intimidade. Você não precisa falar muito com Deus. Você fala um pouco, ele já entende, já acontece. É fácil, é simples. Só que a gente tem uma distância de Deus, assim, Deus, pelo amor de Deus, por favor, Senhor! E Deus está lá, né? Não grita, estou aqui. E a gente às vezes não entende muito bem o que Deus está nos ensinando através da oração. Tiago 1, versículos de 5 a 8, que fala da eficácia da oração. Tiago 1, 5 a 8. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade, ele será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. E alguém que tem a mente dividida é instável em tudo o que faz. Deixa o versículo 7 no telão, por favor. Mateus está falando assim, né, nesse trecho de Mateus. Não pense tal homem que receberá alguma coisa do Senhor. Às vezes a gente não entende o que é receber de Deus. Às vezes a gente acha que receber é fazer assim, ó, e Deus te dá. Não é isso. Receber é você pegar. Por exemplo, não sei, Davi, esse violão é seu, eu já te dei. Recebe ele. O que você tem que fazer? Levantar e pegar o violão, é seu. Isso é receber. Coisas que Deus já te deu, se você não pegou ainda, é porque você não recebeu. A gente acha que receber, Deus vai te entregar. Vai pegar o violão, Davi, recebe. Não, você tem que pegar ativamente. Então, o que esse trecho está falando? Que as pessoas que duvidam, que são inseguras, elas não recebem. Porque se eu falar para o Davi assim, Davi, esse violão é seu, pode pegar. Mas é mesmo? Mas será que eu posso? Eu preciso tanto do violão. É seu, pega. Então, às vezes a gente confunde o receber de Deus. Deus, ele nunca deixa de te dar nada. Nunca. A gente é que não recebe. Receber é uma atitude ativa, de fé. A fé tem a ver com o relacionamento com Deus. Se você sabe quem é Deus e confia nele, e ele te deu, você vai lá e pega, recebe, ele te deu. Então, receber é diferente. Por isso que às vezes a gente não consegue muita coisa. Eu escutei um exemplo muito interessante de um homem, que eu estava escutando umas palavras dele, e ele deu um exemplo de uma mulher que não podia ter filhos. E aí, ele tem um ministério profético, ele ora pelas pessoas, elas são curadas. E aí essa mulher pegou e falou para ele assim, olha, ora por mim, para que eu tenha filhos. Ele falou assim, não, eu não vou orar por você para ter filhos. Mas por quê? Eu nunca não vou orar, porque essa é uma oração errada. Como assim? Ele falou assim, olha, a palavra não fala que filhos são bênçãos? Sim. E não fala que Deus te abençoou com todas as sortes de bênção nos reinos, né, nas regiões celestiais em Cristo? Então, é só você ter filho. Mas como assim? Não vou orar para você. Simplesmente agradece pelos filhos que Deus já te deu. Vai lá, que Deus já te deu. Vai lá e monta o quarto, começa a agradecer e fazer o que precisa ser feito fisicamente para ter um filho. Né? E aí eu escutei isso, eu fiquei assim, meu Deus, eu acho que eu estava fazendo algumas coisas erradas. Não com relação a ter filho, né? Com relação a orar, pedir e receber. Né? Eu fiquei pensando assim, realmente, às vezes a gente pede coisas que Deus já nos deu, que é nosso direito, que Ele já conquistou para nós, e a gente não faz nada. Né? E aí a gente não consegue entrar nessa dimensão e viver aquilo que Deus tem para nós. Além de saber orar, como orar, é preciso também excluir do nosso dia frases sem sentido que nós repetimos automaticamente. Porque na palavra não fala que nós devemos orar sem cessar. Orar sem cessar quer dizer que o tempo inteiro a nossa mente, o nosso espírito está conectado com Deus, o tempo todo. É 24 horas mesmo. E às vezes nós dizemos coisas que são assim, muito, eu não sei nem a palavra que eu vou dizer, sem sentido. Vou explicar uma coisa.
É a mesma coisa falar assim, ó, estou usando o exemplo do Davi porque ele está aqui, eu não sei porquê, tá tendo uma conexão aqui. Assim, Davi, você vai embora? Vai com Deus. Tem como ele ir sem Deus? Tem como você ir sem Deus, Davi? Por que eu vou falar vai com Deus? E a gente repete isso automático. Às vezes as minhas filhas falam assim, pai, boa noite, eu quero falar, minha filha, dorme com Deus. Aí eu já corrijo, não, Deus já está na sua vida. Eu corrijo na hora. E eu erro toda hora, amados. Eu estou errando toda hora isso, eu estou ficando assim, invocado, eu não vou mais errar. Mas assim, a gente repete coisas muito sem sentido. Né? No nosso ministério a gente já tem essa característica, tem pessoas que criticam isso, falam assim, Deus te abençoe. Mas ele não já te abençoou com todas as bênçãos celestiais? Então a gente, não é que você não vai ser mais assim, soberbo, não, que não sei o quê. Não, mas vamos usar outra coisa, vamos usar outra expressão, vamos tirar essas coisas, porque isso aí destrói os princípios de Deus, quebra os princípios. Quebra princípios poderosos. Né? Se você falar com a pessoa, vai com Deus, o seu corpo, existe uma energia na palavra. A palavra não tem poder de criar. A gente não viu sobre isso. Como que eu vou falar com a pessoa, vai com Deus? Agora, todo mundo agora vai falar, vai com Deus, é lembrar, né? Mas é um negócio que me incomodava. Começou a me incomodar de uns dias para cá. Então, é importante a gente tirar essas palavras. Eu até anotei umas aqui, ó. Vá com Deus, Deus te abençoe, Deus quis assim. Quando a coisa dá errado, a gente fala assim, Deus quis assim. Mas, não tem essa não. Deus quer o melhor para a sua vida. Se não foi o melhor, foi a consequência da sua atitude errada. A culpa é sua. Não é de Deus. Só que a gente tem essa tendência de jogar a culpa para Deus. Deus quis assim. Quando você faz isso, está pondo a culpa em Deus. Às vezes é a culpa do seu medo, da sua insegurança, da sua incredulidade, falta de fé, covardia. Às vezes é isso. E a gente vai pôr a culpa em Deus. Eu imagino a tristeza de Deus quando você quer uma coisa que é para o seu bem, porque Deus tem prazer de nos dar. Nós que somos homens, se o nosso filho pedir pão, nós nos daremos pedra? Não. Quanto mais o nosso Pai que está no céu. Então Deus não quer nada de ruim para você. Nada. E aí imagina só, né? A gente acontece uma coisa, Deus, fui demitido. Mas Deus quis assim. Não tem essa não, amado. Não tem essa, amém? Essa é dura, né? Essa é dura, essa bate aqui também, mas não tem essa não. Outra coisa também deu errado porque foi a vontade de Deus. Deus não erra. Ou erra? Eu achei que errava. Então Deus não erra. Então não deu errado porque foi de vontade de Deus. Deus sempre acerta. A gente é que erra. A gente que erra. Sabe uma coisa? Uma coisa que a gente aprende. Essa é uma pegadinha, já vou dar a dica para vocês não assustarem. A gente aprende que Deus, ele é onipotente, não é? Que ele pode todas as coisas. Mas tem um versículo que fala que Deus não é onipotente, que está em Tito 1, versículo 2. Sabia que Deus não é onipotente? Tem uma coisa que Deus não pode fazer. Diz assim, ó, Tito 1, 2. Fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna, do qual o Deus que não mente prometeu antes dos tempos eternos. Deixa eu abrir uma outra tradução aqui, que diz assim, ó, é impossível que Deus minta. É impossível que Deus minta. Deus pode todas as coisas? Quase, porque ele não pode mentir. Deus não vai mentir para você. Se ele te prometeu, ele vai fazer. Se Deus fez uma promessa, ela vai acontecer. Só que para herdar a promessa tem que ter perseverança. Perseverar. Então Deus ele não mente. Então a gente fala assim, Deus errou, Deus não sei o quê. Não tem essa não. É impossível que Deus minta. Deixa eu abrir nessa tradução aqui. Tito 1, 2. A fim de que tenham a vida eterna que Deus lhe prometeu antes do princípio do mundo. E ele não pode mentir. É impossível, nem é essa tradução não, mas tem uma que fala, é impossível que Deus minta. É impossível, ele não pode mentir. A pessoa que não pode, é impossível. Então, a gente às vezes acha que Deus erra. Na nossa simplicidade, vamos dizer assim, na nossa simplicidade. Não é que nós somos maus, é na simplicidade, são coisas que a gente aprende de forma errada, são falta de experiência com Deus, falta de oração, de comunhão, de conversa. E aí não tem como. Né? Se eu não converso com a pessoa, eu não vou saber nada a respeito dela. Se eu não leio sobre ela, se eu não converso, se eu não tenho intimidade, eu não vou saber. Então eu não tenho como ter relacionamento mesmo. É natural. Hebreus 6:8, 6:18, também fala sobre o impossível que Deus minta. Coloca aí, por favor, Hebreus 6:18.
É até 8h30, né? Menos. Hebreus 6:18. Para que por meio de duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, sejamos firmemente encorajados no que nos refugiamos nele, para tomar posse da esperança a nós propostas. Amados, Deus não pode mentir. Mateus 14, 13 e 21. Sobre oração também. Já estamos indo para a última, que é a quarto pilar. Mateus 14, 13. Ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se do barco, em particular para um lugar deserto. Esse trecho aqui vai falar de um momento que houve a multiplicação dos pães e dos peixes. E tem algo aqui muito poderoso sobre como relacionar com Deus. Então, ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se do barco, em particular para um lugar deserto. As multidões, ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Nós vamos até o versículo 21. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e se disseram: este é um lugar deserto e já está ficando tarde. Mandem embora a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. Ou seja, Jesus saiu com o barco, quando ele estava chegando, tinha uma multidão. Eram em torno de 5.000 pessoas. E aí, Jesus teve compaixão daquele povo. E olhou para eles com compaixão e curou os doentes. E aí foi passando o tempo, eles precisavam comer, era muita gente. Eu disse, pessoal, manda o povo embora para eles irem nos povoados lá e comprar comida. E aí respondeu Jesus, eles não precisam ir. Dê-lhes vocês algo para comer. E eles disseram, tudo o que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. Tragam-nos aqui para mim, disse ele. E ordenou que a multidão se assentasse na grama. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida deu-lhe aos discípulos e a estes a multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Então era bem mais, né? Eram 5.000. Volta lá no versículo 19, eu acho. Deixa eu ver se é o 19. Isso. Às vezes a gente acha que Deus nos ouve pelo muito falar, né? Pelo muito pedir, não sei o quê. Nesse trecho, como que aconteceu o milagre? Nós podemos ver milagres e fazer milagres através das nossas vidas? Sim ou não? Sim. Né? Jesus disse que aquele que crê, obras maiores fariam. Se nós cremos, nós temos essa capacidade pelo Espírito Santo que opera em nós. E aí quando Jesus estava ali, como que foi que fez a multiplicação dos pães e dos peixes? Jesus pegou assim e falou assim, meu Deus, Pai, e agora? Eu vou pintar uma cena aqui. Ó. Jesus pega assim, olha para Pedro, João, Tiago, meu Deus, e agora? Como que a gente vai fazer esse tanto de gente? Jesus, ora aí e tal. Jesus começou a orar. Senhor, por favor, manda um milagre, o pão multiplique e tal. Aí ele olha para o cesto assim, nada. Aí ele fala assim, Pedro, me ajuda, João, Tiago, Tomé, ajoelha. Vamos orar agora um clamor para multiplicar o pão e tal e tal. Não estou menosprezando o clamor, não, porque existem situações para isso. Mas foi assim essa cena? Não, porque Jesus e o Pai eram um, ele tinha comunhão com ele. O que ele fez? Ele pegou, levantou e olhou para o céu, ele já tinha certeza. Ele já tinha certeza. Ele só olhou e falou assim, Deus, obrigado pela multiplicação. E aconteceu. E não teve oração, não teve gritaria, não teve barulho, não teve nada disso. E a gente pode viver isso nas nossas vidas. Depende da fé. Da fé. Da fé. Porque Deus já liberou. Jesus já sabia. Ele falou para os discípulos assim, alimenta eles. Ele já sabia. Ele já sabia, ele tinha certeza, porque eles e o Pai eram um. E esse mesmo Espírito está em nós. Está em nós. Então, isso me ensinou algo muito poderoso sobre a oração,
Porque muitas vezes aquilo que Deus já deu, porque ali, olha como que são as bênçãos de Deus. O povo tinha fome. O que é ter fome? É falta de provisão. É falta de recurso. Às vezes a gente está vivendo uma situação que a gente não tem recurso. Só que Deus, ele tem toda a provisão para a sua vida. E aí você não precisa pedir. Você só agradece. Deus, o Senhor é o Deus da minha profissão. Obrigado, mas eu não estou vendo. Jesus não estava vendo também. Ninguém estava vendo. Ele só agradeceu. E olha o que aconteceu depois no versículo 20. 19 e o 20. Todos comeram e ficaram satisfeitos. Os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Sobrou. E quando ficaram satisfeitos, é o seguinte: se eu queria comer 30 peixes, eu consegui comer 30 e fiquei satisfeito. Se eu queria comer 10 e guardar 20 para vender amanhã e ganhar dinheiro, eu consegui fazer isso. E se eu quis comer só 2, eu fiquei com 2. E se eu queria só um pedacinho de pão, aí foi segundo a medida que cada um quis. E ainda sobrou. Deus, ele é um Deus de abundância. É um Deus de abundância. Deus não dá nada mirrado, né? Deus assim, ó, agora é assim, é meio pão para um, e pega aí e racha por 3. Não. Você podia até fazer muito mais e levar para casa se quiser. Glória a Deus, é poderoso, amém? Então, amados, agradecer, crer e agir. Esse é o segredo da oração. Você agradece, você crê e você age, toma posse. Para crer, amados, nós precisamos convencer o nosso coração. Crer é convencer o coração. Hoje a ciência prova algo que a Bíblia já falava há muito tempo, né? Os desejos do coração, coração do homem, os pensamentos do coração. Existe uma rede neuronal no nosso coração com mais de 40 mil neurônios. E esse tipo de rede é como se fosse um sistema neuronal do cérebro. Então, os cientistas atestam hoje que é possível que o coração pense. Existe uma conexão. Então, quando você convence o seu coração, é porque você já está pronto para ver o milagre. Quando você não, aí você precisa perseverar, né? Nas palavras, na fé, na mente. E o último ponto, senão vou me alongar demais, que é a fé. Então nós falamos de 4 pilares para viver um dia só. Primeiro pilar, cuidar do templo, que é o nosso corpo. Como que você vai orar de manhã se você dorme mal e não tem nem energia para levantar? Então é o templo. A leitura da palavra, meditação e prática, né? O segundo ponto. A oração, que é extremamente importante, que é relacionamento com Deus. Saber quem Deus é, conversar com Ele. Quando chegar no final do seu dia, ali por volta de 5h30, 6 horas, que é a virada, né? Quando o sol se põe, era quando Deus ia conversar com Adão. Lembra desse momento? Todos os dias Deus vinha conversar com Adão. Todos os dias na virada. E você acha que isso acabou? Não. Ele está esperando, ansioso para falar com a gente, assim como ele descia com Adão ali. E o último, que é a fé. Que a fé é um mecanismo para que tudo isso aconteça. O que é a fé para nós? Se você pudesse falar fé em uma palavra, o que é fé? Você consegue imaginar? Não precisa falar, não. Mas a fé é você colocar, é trazer à existência uma coisa que não existe, né? Isso é uma explicação do que é a fé. Mas a fé, na verdade, é você visualizar na sua mente. O que é visualizar na sua mente? É você imaginar, né? É você sonhar com aquilo, é você criar uma imagem. É pegar uma imagem e colocar ela em ação. Isso é fé. Né? Em Mateus 9, 28 e 29, Mateus 9, 28. Entrando ele em casa, os cegos se aproximaram, e ele lhes perguntou: vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? Os cegos queriam ser curados, chegaram até Jesus. Jesus virou para eles assim: vocês acreditam mesmo que eu posso fazer isso? E eles disseram: sim, Senhor. 29. E ele, tocando nos olhos deles, disse: que lhes seja feito segundo a fé que vocês têm. Muitas vezes nós não recebemos as coisas, porque às vezes, por exemplo, vamos supor que eu vou orar para uma pessoa com relação à enfermidade. Às vezes eu tenho fé para que ela seja curada, mas ela não tem fé para receber. Então não vai acontecer. A pessoa precisa ter fé. Mateus 8,
5-13 também fala sobre a fé. Sobre um exemplo como esse. Olha, entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda. E disse: Senhor, o meu servo está em casa, paralítico e em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Jesus se compadece, de nós. Ele se compadeceu ali e respondeu ao centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, com soldados ao meu comando. Digo a um, vai e ele vai, ao outro, venha e ele vem. Diga ao meu servo, faça isso e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que seguiam: digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. 11. Eu lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os súditos do reino serão lançados para fora, nas trevas onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: vai como você creu, assim lhe acontecerá. Na mesma hora o servo foi curado. Ele foi curado por quê? Pela fé. Foi pelo poder de Jesus? Foi pela fé. O poder de Jesus foi liberado através dele, através do Espírito, mas foi a fé. A fé é algo muito poderoso, que às vezes nós não sabemos relacionar e entender muito bem isso. Tem um princípio de estudos aí que falam que imagens mentais são mais poderosas que discursos verbais. Isso explica de uma certa forma a fé. E a fé é uma crença? Não responda, mas pense aí. Fé é uma crença? O que são crenças? Crença não é fé. Crenças são generalizações. As crenças têm 3 generalizações, têm 3 partes. São as possibilidades. Será que eu posso alcançar isso? Isso são crenças. Será que eu posso fazer isso? As crenças que eu tenho vão me dizer se eu posso ou não. As crenças que eu tenho, elas falam também de capacidade. Será que eu sou capaz de fazer isso? E falam também de merecimento. Será que eu mereço alcançar isso? Então isso são crenças. Se as nossas crenças estão erradas, às vezes você acha que você não pode, que você não é capaz ou que você não merece. Merecer, se você acha que não merece, você não sabe quem é o Deus que você tem. Porque nós realmente não merecemos nada, mas Deus nos deu de graça. Ele fez algo que nós não merecíamos. Crenças, elas podem ser mudadas. Se você muda os seus resultados, as suas crenças mudam. Por exemplo, eu tenho uma crença que eu não posso correr 12 quilômetros. Eu só consigo correr 4. Como eu falei de corrida hoje, é um exemplo legal. Então essas são as minhas crenças. E aí eu corro, eu me canso muito. Aí a partir de um dia, uma pessoa mais velha que eu fala assim: não, hoje eu corri 12 quilômetros. Vem comigo. Aí você corre com ele, você consegue os 12. Sua crença mudou. A gente pode mudar a crença. Então, muitas vezes nós temos crenças que são limitantes, limitadoras. Nós precisamos atentar para isso. A fé não é uma crença. A fé é uma base bíblica. É um dom de Deus. É algo diferente de crença. Esperança também é diferente de fé. A esperança sem fé, sabe no que ela resulta? Decepção. Esperança sem fé é igual a decepção. Então, a fé, ela não é uma crença, a fé não é uma técnica. Ela é um dom, é uma base espiritual totalmente ligada ao relacionamento com Deus, com aquele que nós temos a fé. Por exemplo, uma pessoa, imagine um homem picareta, que dá o cano em todo mundo, que faz as coisas erradas, compra e não paga, e ele fala assim: me vende esse negócio seu que eu vou te pagar amanhã. Você vai ter fé nessa pessoa? Não. Fé depende do relacionamento. Agora, quando é Deus que te fala, aí se você tem relacionamento com Ele, você acredita. E você consegue manifestar coisas na sua vida. A fé, ela se torna real quando nós convencemos o nosso coração. Ou seja, aquilo que está na nossa mente está em sintonia com aquilo que nós sentimos.
Por exemplo, você crê que é abençoado com todas as sortes de bênção. Na sua mente você sabe disso. Você ora, você lê na palavra, você ora e você fala. Mas se o seu coração não está convencido, não acontece. A fé só acontece quando você convence o coração. Você crê verdadeiramente, se alegra, ainda que não veja, e aí acontece. Isso são uma das facetas da fé, né? São várias. Então, no começo, é difícil convencer o coração, mas depois que você consegue entrar nesse ciclo, aí você começa a fazer coisas que você nem mesmo pode imaginar. A palavra é muito clara que quando diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Nós não conseguimos agradar a Deus de uma outra forma, se não for através da fé. Então, se você não acredita que você é um abençoado, por exemplo, ou que Deus pode fazer algo pela sua vida, você não agrada a Deus. Você não consegue agradar ao Senhor. E milagres, eles não acontecem quando há incredulidade. E aí, Hebreus 13, 12, já estou encerrando já, Hebreus 13, 12, fala sobre isso. Assim Jesus também sofreu, fora das portas da cidade, para santificar o povo por meio do seu próprio sangue. Não, é 3, Hebreus 3, versículo 12. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vós tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Então, o coração incrédulo te afasta de Deus. A incredulidade. A pessoa que é incrédula, normalmente ela está muito ligada à razão, ao raciocínio, à lógica. Né? A multiplicação dos pães e dos peixes não tem nada a ver com razão e com lógica. Isso tem a ver com o nosso cérebro. Isso não agrada a Deus, esse tipo de atitude. E o nosso corpo, ele tende o tempo todo para isso. Por isso, o apóstolo Paulo falava assim, miserável homem que sou, porque o bem que eu quero, esse eu não faço. E o mal que eu não quero, esse sim eu faço. Porque é a nossa briga da carne e do espírito, que é o cérebro e o espírito. Essa carne é o cérebro, é a razão, é a lógica. Em Mateus 13, 58 também fala de incredulidade. E isso é muito interessante, porque isso faz ampliar o nosso entendimento do nosso relacionamento com Deus. E não realizou muitos milagres ali por causa da incredulidade deles. Jesus, ele era o próprio Deus encarnado, não é verdade? Nós sabemos que a plenitude de Deus estava nele. E ele podia fazer o que ele queria. Por que ele não fez milagre ali? Porque não é assim que funciona. Ele não fez por causa da incredulidade. Poder para fazer ele tinha, mas ele não fez. Olha que interessante. Então, às vezes a gente coloca todo o poder em Jesus. É claro que o poder está nele, flui através dele, através de nós. Mas sem a fé, como? Não funciona. Porque o próprio Jesus não fez milagres ali que ele queria fazer porque não tinha fé. Jesus não queria curar alguém. Ele se compadecia. E olha esse trecho de Mateus 15, 22 a 28. Esse trecho é bem interessante, que ele diz assim, Mateus 15, 22. Uma mulher cananeia, os cananeus, eles não adoravam a Deus. Né? Eles eram um povo pagão na época. Uma mulher cananeia natural dali veio a ele gritando, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Uma mulher que reconheceu Jesus como o Messias, como o profeta que foi dito ali. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Olha que interessante. Veio uma cananeia pedindo para Jesus curar e Jesus não falou nada. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram, manda ela embora, pois vem gritando atrás de nós. Quer dizer, eles estavam andando ali e a mulher assim, Jesus, Davi, cura minha filha. Jesus nem deu ideia, vamos dizer assim. Nem ligou, continuou, não disse uma palavra. E os discípulos ficaram falando com ele assim, Jesus, manda ela embora. Já está, desculpa a palavra, enchendo o saco essa mulher aqui falando. Às vezes a gente não tem essa dimensão, mas os discípulos eram homens como nós. Né? E ele respondeu assim, eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. Que palavra dura. Olha que palavra dura que Jesus disse. Veio uma cananeia e falou assim, não, a minha missão aqui é com as ovelhas perdidas de Israel. E aí continua.
A mulher veio, adorou e de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. E ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Jesus ainda deu outra, né? E aí continua assim: disse ela, porém: sim, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. E aí o 28 diz assim: Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante a sua filha foi curada. Não é interessante essa palavra? Deus, ele não estava nem assim, Jesus não estava preocupado com ela, porque ele estava fora da missão dele, do propósito. Mas ela insistiu e pediu tudo, e ela tinha uma fé tão grande, que aquela fé moveu ele a fazer assim: então seja feito como a sua fé. E aconteceu por causa da fé. Por causa da fé. Existe um poder muito grande na fé. E não tem como manifestar a fé pela lógica, pela razão. É algo difícil muitas vezes para muitas pessoas, né? Pessoas mais racionais. Mas é algo que Deus instituiu aqui na terra. É uma lei. É uma lei de Deus. É uma lei que não falha. É uma lei poderosa. Então, a fé, ela não é esperança. A esperança é algo que você quer. Ela é uma expectativa para o futuro. A fé, ela é uma base espiritual. É uma certeza no coração. Aquela mulher, ela tinha certeza que Jesus ia curar. E ela não desistiu. Aí a gente pode também associar com aquela palavra que aquelas pessoas que não recebem porque são vacilantes, duvidosas. Aquela mulher sabia que ela era cananeia, sabia que ele era o Messias, e falou assim: ele pode, ele vai curar, e ele vai curar, ele vai curar. Assim, então vai, está curada. Né? E às vezes por isso que Deus fala assim: olha, pedi e recebeis, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á. A palavra de Deus, amados, é algo assim, maravilhoso. Maravilhoso. E para terminar essa parte da fé, eu escrevi aqui assim: olha, a esperança, ela é boa, mas ela não traz o milagre, ela precisa do fundamento. Além disso, a fé se manifesta justamente com o poder do Espírito Santo. O ministério de Jesus, ele começou depois que Jesus foi batizado ali e teve a vinda do Espírito Santo ali como uma pomba, né? Ali começou o ministério, ali começaram os milagres. Os discípulos saíram ali depois que veio, né, o Pentecostes e teve aquele, vamos dizer assim, florescer ali dos dons e tudo mais. Da mesma forma nas nossas vidas. O Espírito, ele já está na sua vida. Né? Hoje o pacto que nós vivemos, nós temos esse Espírito. O problema é que muitas vezes ele está abafado em meio a tanta lógica, razão, alienação, falta de relacionamento, falta de cuidados com o corpo, leitura da palavra, oração e manifestação da fé. Amém? Assim disse, assim seja. Essa é a mensagem que eu queria trazer. Graças a Deus.